Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, sexta-feira, dia 5 de junho de 2026. Espero encontrar a todos muito bem para conversarmos um pouco, porque as notícias sempre vão acontecendo, cada um vai passando a vocês de uma maneira, de uma forma, eu vou passar da minha maneira, pelo menos diante daquilo que eu percebo, daquilo que é dito pela imprensa, principalmente, tentando filtrar o que é verdade e o que é mentira. Nós sabemos que hoje saiu uma nova pesquisa, né, colocando 5 pontos do Flávio Bolsonaro atrás do atual mandatário, que ele perde no primeiro e perde no segundo turno, e essas conversas nós já estamos acostumados. Todas as eleições, principalmente as presidenciais, o atual mandatário aí sempre sai à frente. Não importa o que aconteça de ruim no Brasil, não importa a inflação aumentando muito acima da meta, já ultrapassou 5% há muito tempo, né? Não importa o preço dos produtos nas prateleiras, não importa a situação da segurança pública no Brasil, que é péssima, e muito menos importa para eles os escândalos em que o Brasil vê o mandatário envolvido. O rombo dos Correios nem vou comentar, porque é padrão em todos os governos petistas. A primeira coisa que eles fazem sempre é assaltar os Correios, fundos de pensão. Então, nada disso serve para baixar a popularidade de quem está lá na cadeira do Palácio do Planalto. Mas nós sabemos que é a proteção, a mão divina da imprensa que faz isso. Porque, de fato, na vida real, no dia a dia e nas ruas, nós percebemos que ninguém está satisfeito com esse governo. Eu mesmo conheço pessoas que são de esquerda, votaram no atual mandatário e não estão contentes. Já cansaram dele. E o pior, o sistema financeiro já se cansou do Inácio. Então, não acreditem em pesquisas. Muito pelo contrário, acreditem naquilo que está acontecendo de fato e que é muito importante, que são as ações americanas contra o governo brasileiro, que não são somente ações focadas nos dois grupos criminosos brasileiros, não. São muitos assuntos que fazem parte da seção 301, que envolve comércio, né, disputas digitais, não de impressão digital, que fique bem claro, né? Disputas com relação à propriedade intelectual, disputas com relação a contrabando, falsificação de produtos e também com a relação do Brasil com a China, com o Irã, com a Rússia, que tudo isso leva o governo americano a olhar o Brasil de outra forma. E tudo tem impacto econômico, porque o que gera a economia do Brasil não são somente as nossas exportações, não são somente as nossas commodities. Muita gente acredita que o lucro do Brasil vem somente da agricultura, da agropecuária. Não. Muito dos lucros brasileiros vem dos investimentos internacionais. E esses investidores, olhando uma fotografia do Brasil de hoje, preferem fugir. Ninguém vai colocar um dinheiro limpo em um governo que não respeita regras, principalmente porque praticamente todo e qualquer investimento internacional acaba se utilizando do dólar como relação comercial. E a partir do momento que entrou o dólar no meio da conversa, o governo americano age. Ele não deixa acontecer lavagem de dinheiro que se utilize do dólar, em hipótese alguma. E é justamente neste campo que o governo de Donald Trump mais o Marco Rubio estão pegando pesado por conta desses dois grupos criminosos. E eles vão apertar o cerco em cima dos bancos. Claro que eu vou explicar isso de uma forma um pouquinho mais clara, mas por enquanto, o mundo e o Brasil, dos brasileiros, né, de bem pelo menos,
estão preocupados. Nós nos preocupamos com coisas sérias. Mas enquanto isto, tem um pessoalzinho aí que gosta de brincar com o perigo. E a prova disso é essa excursão dos aloprados, petistas e psolistas, que anunciaram lá em Washington que hoje é o grande dia. Hoje Hoje nós vai falar com os deputados, com os senadores, porque é assim que eles conversam. E a verdade tem que ser colocada, nua e crua. São semi-analfabetos, que possuem o status de parlamentares do Congresso Nacional. E esses 4 aloprados, petistas e psolistas estão em Washington, segundo eles, para conversarem com as autoridades americanas. Vamos separar quem é a autoridade de fato. Porque, segundo informações deles próprios, que está aí rolando no X, enfim, eles vão conversar com parlamentares, deputados e senadores democratas, que não fede nem cheira. Porque as decisões que foram tomadas por Donald Trump e pelo Marco Rubio são decisões federais. Já saiu a informação, já está oficializada, que hoje está valendo essas sanções contra os 2 grupos criminais do Brasil. Então me desculpem, me chega a dar dó desses 4 patetas. É assim que eu vou me referir a eles, que estão querendo mostrar que não tem querendo ter. Ou melhor colocado, porque não ficou muito bem, né? Estão querendo dizer que tem aquilo que não tem, que vão falar aquilo que não sabem o que dizer, e que estão prontos para o nada. Afinal de contas, essa excursão serve apenas para isto. Além de saber qual é o gosto do hambúrguer lá em Washington. É só para isso que serve esse passeiozinho, para criar uma narrativa. Mas enquanto eles fazem a festa com nada, saiu hoje então, oficialmente no Federal Register, que é o diário oficial lá dos Estados Unidos, a designação dos 2 grupos criminais do Brasil como grupos do terror. Já é oficial. E foi assinado por quem? Pelo secretário de Estado, Marco Rubio, né? Que disse haver base factual suficiente para concluir a determinação, segundo a seção 219 da Lei de Imigração e Nacionalidade. Sim, foi o Marco Rubio, aquele que, segundo o mandatário brasileiro, é um latino-americano frustrado. Agora eu pergunto o seguinte: o que esses borra-botas militantes da extrema esquerda radical do Brasil vão querer conversar, né? E o que qualquer que seja o parlamentar que os recebam poderá fazer, já que é uma decisão que já saiu no Diário Oficial americano. Nada. Não vão conversar nada. Só fazer firulas. Agora, para ser mais completa essa informação, na verdade, foram 2 designações assinadas. Uma delas é a de grupos listados como organizações do terror estrangeiras, que é prevista na Lei de Imigração e Nacionalidade desde 1996 e exige notificação ao Congresso Nacional Americano e torna crime federal o fornecimento de apoio material aos grupos. A outra designação, que é mais séria, é como grupos do terror globais. Obviamente que eu não estou usando a palavrinha, né? E que são especialmente designados e que dispensa aval do Congresso americano para que o governo americano haja, para que Donald Trump haja, e também bloqueia todos os bens de interesses das facções que estejam sob controle de pessoas ou entidades nos Estados Unidos.
As duas classificações viabilizam congelamento de ativos, proíbem transações com grupos designados, vetam a entrada de integrantes nos Estados Unidos, que podem ser deportados, e obrigam instituições financeiras americanas a reportarem fundos ligados às facções ao Departamento de Tesouro americano. Mas a designação destas organizações brasileiras fará com que ocorra um trabalho conjunto entre o FBI, a CIA, que é o Centro de Inteligência Americana, e o Departamento de Defesa americano, formando uma comunidade de inteligência que poderá investigar esses grupos dentro do território brasileiro. No geral, essa medida dá ao Pentágono e à Casa Branca autorização para tratar o tráfico como guerra, em vez de crime, que é também a suposta lógica por trás dos ataques letais do governo Trump contra os barcos do narco lá no Caribe e no Pacífico Leste. Esse é o grande X da questão. É o que o governo brasileiro tem medo, de que a CIA, o FBI e o Departamento de Defesa estejam dentro do Brasil fazendo investigações. O risco mais significativo para o Brasil, no entanto, a curto prazo, é econômico e reputacional, porque os bancos brasileiros vão enfrentar maior escrutínio do Tesouro americano e um risco maior de sanções, caso se constate que negociaram, mesmo que involuntariamente, com indivíduos ligados a essas organizações criminosas. E isto poderia então comprometer o status do Brasil como um porto seguro geopolítico para os investidores estrangeiros. Aqui no Brasil, a Receita Federal brasileira já vinculou o primeiro comando a um montante estimado em mais de 10 bilhões de dólares que foram distribuídos entre fundos e ativos nos setores imobiliário, de logística e construção e o agronegócio, que são setores-chave da economia brasileira. Por conta, então, desse aperto no sistema financeiro, as empresas que operam internacionalmente vão enfrentar aí pagamentos muito mais lentos, né? Custos de compliance, que são mais elevados por conta disto, e as análises serão mais rigorosas devido à fiscalização americana. Agora, o mais importante é dizer que essas decisões americanas não alteram leis aqui no Brasil, como tenta passar aí um lado da extrema esquerda brasileira, extrema esquerda radical do Brasil. É assim que eu quero dizer. Ficam jogando essa conversa que vão interferir nas leis aqui. Não. São leis dentro do território americano. Porque país algum tem autonomia para interferir nas leis de outro país. Né? Não tem poder para isso. E eu estou dando esse destaque para ver se as pessoas conseguem entender de uma vez por todas sobre a tal lorota contada pela imprensa consorciada de que o Brasil, que os Estados Unidos querem acabar com o PIX aqui no Brasil. Isso é uma pura lenda urbana, uma fantasia. A questão que envolve o PIX é usada pelos Estados Unidos somente para explicar a diferença que é dada pelo governo brasileiro ao PIX e aos outros aplicativos de transferência digital dos Estados Unidos. Eu vou explicar. O que o governo discute é desigualdade, porque tem o PIX no Brasil e as alternativas digitais americanas que operam aqui dentro, como o Zelle, o Google Pay, o Apple Cash, entre outros, por exemplo, né? Já que o PIX é custo zero para fazer transferência. Você envia, não tem custo algum. Enquanto os aplicativos digitais americanos, o governo brasileiro impõe taxas, tem descontos. E o governo americano diz que isso é uma desigualdade. É nesse sentido que eles brigam. Mas não é por isso que eles vão impor alguma mudança de regra aqui dentro. Não existe chances para isso. O que pode acontecer é o governo americano tirar estas outras opções, que são americanas, de dentro do Brasil.
Lembrando que muitos brasileiros usam essas opções. O Zelle, por exemplo, é muito usado. Então é nesse sentido que se fala do Pix, não é no sentido de acabar com ele. Mas, muito bem, diante de toda essa bagunça, é claro, é evidente que esse assunto se transformou numa arma pró e contra o atual governo. O Flávio Bolsonaro, obviamente, que vai saber usar dessa questão das designações dos dois grupos criminais do Brasil na campanha política, na campanha presidencial, mostrando que desde setembro, se não me falha a memória, de 2025, o governo americano está querendo que o Brasil tome atitudes contra esses dois grupos. Pediu para que o governo brasileiro aceitasse a designação desses grupos como grupos do terror. E o Inácio não aceitou, não quis. Inclusive, a viagem que ele fez para falar com Donald Trump foi para tratar desse assunto também e nada foi resolvido. Agora veio a decisão por parte do governo americano. E é nisto que o Flávio vai se basear, mostrando que o presidente brasileiro quer proteger esses dois grupos aqui dentro. E quer mesmo, está na cara. E isso vai sim tirar votos, os poucos votos que realmente existem a favor dele. Já a extrema esquerda radical do Brasil vai querer dizer que essa decisão americana aconteceu porque a família Bolsonaro interferiu, a família Bolsonaro insuflou. Só que ninguém mais está comprando essa ideia, nem a imprensa. A própria CNN ontem disse claramente em suas reportagens que os Estados Unidos tentou resolver essa questão com o presidente brasileiro desde 2025. Não foi possível. Naquela época, Flávio Bolsonaro nem era lembrado como possível candidato. Naquele momento, nós conservadores pensávamos mais em Eduardo Bolsonaro como alternativa. Até que o Eduardo também passou a ser investigado. E claro, isso é um jogo. Isso é um jogo. Nós sabemos perfeitamente que o que eles querem é impedir que a família Bolsonaro concorra. O Dino já liberou, parece que para daqui a 2 semanas, vou falar assim, o julgamento na primeira turma para tornar o Eduardo réu. É uma forma de apertar o cerco. Estão agindo contra nós, vamos dar o troco aqui. Já existe pedido do Lindenberg Farias ao Supremo Tribunal para investigar Flávio Bolsonaro. Ele pede, o STF dando uma de malandro, não, é o PGR que tem que resolver, aí o PGR olha, concorda, manda o STF abrir o inquérito. Eles abrem o inquérito e fica aquela corda no pescoço. O que vai acontecer? Tudo isso em meio a uma pré-disputa eleitoral. Esse é o modus operandi. Executivo e judiciário juntos, né, para combater os conservadores. Então é importante que a equipe que vai controlar a campanha política do Flávio Bolsonaro, que nesse momento é o Rogério Marinho, que vai fazer a campanha dele a nível nacional, é importante que eles saibam muito bem se precaver dos riscos que podem surgir pela frente. Lembrando que o Rogério Marinho vai cuidar da campanha a nível nacional e o Tarcísio de Freitas vai cuidar a nível estadual, né? Lembrando que São Paulo é o maior colégio eleitoral e é muito importante uma vitória avassaladora aqui dentro, porque já alavanca aí pelo menos 25% do eleitorado, né? Tudo isto é óbvio que está mexendo com a economia. Digamos, o povo percebe isso tudo no dia a dia, quando vai no mercado, quando precisa de um serviço, precisa de um mecânico, precisa de um sapateiro, precisa de um salão de beleza. Por quê? Todos esses setores vão aumentando os valores, prevendo o que vem pela frente, principalmente por conta aí dessa tal regra 6x1, que a partir do momento que for aprovada no Senado Federal, passará a entrar em vigor pelo menos no início já do próximo ano. O que eles fazem para se antecipar ao risco
de ter um custo maior com empregados? É justamente aumentando os preços agora, para não serem, digamos, monitorados e sancionados por aumentar preços depois. Porque é o que vai acontecer, né? E aí nós ficamos do lado de cá nessa torcida de que, por conta do governo americano, o cenário político no Brasil se altere. Só que, infelizmente, vai se alterar de que jeito? Se o Congresso Nacional está envolvido com esquemas, por exemplo, com o caso Master, se o Judiciário está envolvido nesses esquemas, se o Executivo está envolvido, ou seja, todos estão se protegendo. Um protege o outro. E aí surgiu o último sonho, que é o fato de que parece que a Polícia Federal já está vendo com bons olhos a nova proposta de delação do Daniel Vorcaro, parece que vai aceitar. Se a Polícia Federal aceitar, o PGR ficará naquela condição de ter que aceitar também, porque se ele se recusar, o André Mendonça já se colocou favorável a tomar a atitude de ele mesmo aceitar essa delação. Delação que vai chacoalhar o sistema político no Brasil. São pessoas dos 3 poderes envolvidos nesse esquema, que poderá ser talvez o maior esquema financeiro do Brasil, porque muita coisa está por vir. E o Vorcaro não quer pagar o preço sozinho, né? Então, a meu ver, é bom aumentarem a proteção desse Daniel Vorcaro na prisão, para que não aconteça o mesmo que aconteceu com o Sicário, de ele de repente se enforcar com a própria camiseta, né? A camiseta tem que ser muito grande para dar um nó, não é isso? Mas esse é o ambiente político que nós temos, e que, para a sorte do mandatário brasileiro, vai ficar um pouquinho agora por baixo dos panos por conta de Copa do Mundo. É só disso que a imprensa vai tratar agora nesse período. Pouco vai se falar de política, porque a Copa do Mundo vai tirar o foco de muita gente. Enquanto as pessoas estiverem focadas nos jogos, a política vai estar sendo feita por baixo do tapete. E esse é o grande perigo. Mas é assim que o brasileiro se acostumou. É assim que nós, brasileiros, nos acostumamos a levar a situação aqui no Brasil. A maioria empurrando com a barriga para ver o que acontece depois. Os mais sensatos e cautelosos se preocupam antes para não tomarem um susto depois. Não é isso? Todo cuidado é pouco. De qualquer forma, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí os likes. Se inscrevam no canal, ajudem o Terra Brasilis News. O Pix ainda não está sendo sancionado aqui, não, né? Vocês podem se tornar membros do canal, é uma forma de ajudar. De qualquer maneira, o like já é muito importante. Deixando os likes, vocês estão ajudando muito o canal. E uma amiga ontem me lembrou que quem estiver assistindo pelo celular, basta dar 2 toques no vídeo que aparece o like. Eu não sabia disso. Eu pouco uso o celular, sinceramente falando. E já aproveito para pedir desculpas aos amigos. Às vezes é difícil responder as mensagens que eu recebo. É muita mensagem. É difícil responder, principalmente quando me mandam mensagens com vídeos. É difícil assistir todos os vídeos que me mandam, ok? Mas eu agradeço a intenção. De qualquer forma, é o que eu tinha para vocês. Desejo a vocês um excelente final de sexta-feira, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.